Aleluias, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluias. Vamos ficar de pé rapidinho, vamos orar. Vamos fazer uma oração, rapidamente. Oh Deus amado, Deus querido, nessa noite, Deus, nós estamos mais uma vez em Tua presença. Deus, queremos declarar o nosso amor. Oh Deus, queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Oh Deus, que nessa hora, Pai, que o Senhor tenha liberdade em nosso meio. Venha levar cativo agora todo o pensamento, a Tua obediência. Pai, toca na nossa mente, toca no nosso coração, para nós entendermos, ó Deus, a Tua palavra. Deus, para nós, ó Deus, sermos tocados, sermos transformados pela Tua palavra, porque só a Tua palavra transforma, só a Tua palavra liberta. Deus, fala conosco, Deus, de forma sobrenatural. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. É o que nós oramos e Te pedimos. Repreende o poder do inimigo, toda ação de Satanás na mente, Deus, para gerar ansiedade, para impedir, meu Deus, este homem, essa mulher de ouvir a Tua palavra. Deus, que o Senhor venha agora, Deus, enviar anjos agora, guerreiros, para guerrear a favor de cada vida que está aqui nessa noite e de cada pessoa também que está ouvindo essa palavra, Deus, pela internet ou vai ouvir, que essa palavra possa dar frutos. É o que nós oramos e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Juízes, capítulo 13. É uma história bem conhecida. Nós pregamos muito sobre a vida deste homem. Mas o Senhor sempre tem algo para nos falar na palavra dEle. Nós podemos ler vários textos, mas o Senhor, Ele fala conosco em uma palavra, nos mínimos detalhes. Aleluias. Juízes, capítulo 13. Aleluias. Quem encontrou, diga amém. Aleluias. O nascimento de Sansão. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa alguma, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante a de um anjo de Deus. Tremenda, não lhe perguntei. Sua aparência era semelhante a um anjo de Deus. Tremenda, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela o seu marido, Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correndo, noticiou ao seu marido e lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Aleluia. Só até aí? Glória a Deus. Pode se sentar no seu lugar. Aleluias.
Glória a Deus. O livro de Juízes é um livro que fala sobre pessoas que o Senhor levantou de várias tribos, que no Antigo Testamento Israel era separada por tribos. Eram 12 tribos que eram os 12 filhos de Jacó. E no livro de Juízes, Deus levantava homens para poder defender o seu povo. Por quê? Porque depois da saída da terra prometida, depois que Moisés morreu, Deus levantou Josué. Mas depois que Josué morreu, até no período de Josué, o povo se lembrou de Deus. O povo andava nos caminhos do Senhor. Mas, como até hoje as pessoas têm memória curta, passou-se os anos e o povo foi se afastando dos caminhos do Senhor. O povo foi desobedecendo a lei que Deus havia dado a Moisés para o povo obedecer. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a fazer tudo aquilo que Deus mandou elas não fazerem. Deus mandou elas não adorarem deuses, e elas trouxeram deuses para dentro das suas casas, para dentro da cultura, que Deus havia feito uma cultura específica para o povo judeu, e eles começaram a trazer culturas pagãs para o meio da tenda, para o meio do povo, para o meio da vida deles ali. Então Deus também falou, olha, não case com mulheres estrangeiras, porque essas mulheres vão fazer você pecar. Elas vão fazer você adorar deuses, porque elas eram muito religiosas, eram pessoas que acreditavam em coisas que não agradavam ao Senhor. E como a gente vê, desde Gênesis, a mulher convenceu o homem a comer daquela árvore. Então Deus já sabia, Deus falou, olha, não casa com mulher estrangeira. Então eles faziam tudo aquilo que Deus mandava eles não fazerem. E o que aconteceu? A terra que eles haviam conquistado eram tomadas de novo pelos inimigos. O povo, os outros povos iam, ganhavam e oprimiam o povo. Eles tinham que pagar imposto, eles eram oprimidos, eles destruíam a lavoura deles, comiam aquilo que eles plantavam e às vezes não deixava nada para eles comerem. Então eles foram muito, muito mesmo oprimidos pelo povo, pelos filisteus e por outros povos vizinhos ali, circunvizinhos. Por quê? Pela desobediência do povo. Porque se eles tivessem obedecido aquilo que Deus mandou, eles não teriam passado por isso. Então o que aconteceu? Deus foi levantando juízes. Depois de Josué, Deus começou a levantar juízes. E aqui nessa noite nós vamos falar sobre Sansão. Aqui a palavra de Deus diz que até Sansão nascer e cumprir aquilo que Deus tinha para ele, o povo foi oprimido 40 anos. Imagina o que é 40 anos. Então o povo de Israel ali foi oprimido durante 40 anos pelo seu inimigo. O povo passava fome, o povo passava vergonha, o povo era humilhado, porque eles não se humilhavam diante do Senhor, eles não se arrependiam dos seus pecados, eles não observavam a lei de Deus, cada dia eles se distanciavam mais da presença do Senhor. Mas Deus ainda tinha misericórdia com eles, Deus ainda amava eles como ama até hoje. Deus tem sempre teve algo específico na vida dos judeus. Então ali, Deus vai e fala e mostra tudo para a mãe de Sansão, aquilo que eles deveriam fazer. Queria nascer, ela era estéril, como eu havia lido, ela era estéril, e Deus ia dar um filho para ela. Então, ia nascer Sansão. Mas o detalhe é que ele iria ser nazireu. O que era nazireu? Era um voto de nazireado que a pessoa fazia, que dedicava ao Senhor. Às vezes era só de tomar vinho, igual Samuel, tinha o cabelo grande, ele não cortava o cabelo. A mãe dele fez um voto a Deus e que ele seria nazireu de cabelo. Então, o que dá a entender é que nem todos era o voto de 3, nazireado, igual o Sansão. Sansão não podia cortar o cabelo, como aqui diz o texto, não podia tomar bebida forte, vinho, nem nada forte, não podia tocar em morto, nem comer coisa impura. Então, eu creio que desde quando Sansão nasceu, ensinando a lei de Deus, aquilo que ele podia, aquilo que ele não podia fazer.
E a palavra de Deus diz que de repente, quando Sansão cresceu, né, o seu cabelo cresceu, veio, né, o Espírito Santo, a força dele não era o cabelo. Aquilo ali era um voto. A força dele era o Espírito Santo. O Espírito Santo vinha sobre ele e dava uma força para ele tão grande, que ele matava os inimigos. Ele podia ser preso, que ele se soltava. Era uma força espetacular, que até hoje nunca se viu uma força como de Sansão. Eu creio que até um carro, se Sansão fosse nascido no tempo de hoje, ele ia poder carregar, né? Pelo que a Bíblia conta. Então Sansão era um homem separado de Deus. Mas infelizmente, Sansão cresceu e se enveredou. Foi se enveredando por caminhos que não agradavam ao Senhor. Ele foi deixando levar pelo aquilo que os olhos agradavam, por aquilo que os ouvidos queriam ouvir. Ele foi agradando pelo que, né, aqueles olhos estavam vendo. E cada vez mais ele se distanciava daquilo, do chamado, do propósito que Deus tinha para a vida dele. A cada dia ele se distanciava. Então, a gente pode também observar que isso aqui não acontece só no tempo de Juízes. Hoje, o mundo está aí, ó. Quantas coisas são oferecidas. A gente troca a presença de Deus, as coisas de Deus, por tão pouco, por tão poucas coisas. A gente vai deixando, se distanciando da presença de Deus por coisas pequenas. Não é grande. Sansão, irmãos, aqui, se você ler o texto, e lendo o texto, você vai observar que não foi de primeira que Sansão caiu. Não foi de primeira que ele caiu. Foi depois de um tempo que aconteceu que ele caiu. A gente vai ver aqui nessa noite, nós vamos analisar os erros que Sansão cometeu e o que ele levou à sua total ruína. O primeiro erro que a gente vê que Sansão cometeu foi ele tocou em um animal morto. Você vai ver que animal morto? Sansão estava ali. Ele passou por um lugar e matou um leão. A palavra de Deus diz que ele matou um leão. Só que não tinha problema ele matar. Ele matou o leão, ele não podia tocar no morto. E depois de um tempo ele voltou e encontrou um pote de mel. Olha para você ver, dentro do leão, e ele estava com fome. A palavra de Deus diz que ele pegou esse pote de mel, tocou no leão, e pegou o pote e ainda levou para os seus pais comerem. E seus pais comeram sem saber aquilo que ele tinha feito. Porque se ele tivesse contado, confessado, se ele tivesse falado aquilo que ele tinha feito para os seus pais, com certeza os pais dele iriam repreendê-lo. Mas não, ele tocou no morto, em algo que não podia tocar, e ainda deu para os seus pais comerem. E quantas vezes a gente toca em algo que Deus não agrada? Quantas vezes a morte entra na nossa vida, na nossa casa, não física, espiritual. Porque às vezes nós tocamos em algo morto. Nós deixamos entrar coisas que não agradam ao Senhor na nossa casa, na nossa vida. Às vezes por televisão, por internet. Às vezes por palavras. A gente dá brecha, a gente dá legalidade e a morte entra. Quando a gente vê, a gente não sente mais nada. Quando a gente vê, a gente está leproso, a gente já não sente mais o pecado, a morte, a gente começa a achar normal. Às vezes a gente pecar, a gente faz o outro pecar. Às vezes, ao invés da gente pecar sozinho, a gente ainda faz o outro pecar pelas nossas atitudes, pelas coisas que nós não deveríamos fazer. Hoje, irmão, um grande portal que nós temos que tomar muito cuidado com o que entra na nossa casa é meio de comunicação. As coisas, você vê, você liga a televisão, você vê cada coisa que se você deixar entrar na sua casa, você vai achando aquilo ali normal. Você vai se acostumando com aquilo, você vai achando aquilo ali uma coisa normal, uma coisa... Não vai mais achar que aquilo ali é pecado. Você fala assim, isso aí não tem nada a ver, não? Então nós temos que tomar cuidado com o ponto de acesso que entra na nossa vida.
O que tem entrado? Irmãos, eu vi uma pesquisa, eu vi um cientista falando que o que a gente demorava anos para embutir na cabeça de uma criança, hoje, uma novela, um meio de comunicação, alguma coisa, com poucas horas entra na cabeça de uma pessoa, de uma criança, como nunca antes entrou. O que demorava anos para ser feito, hoje com pouco tempo é feito. Porque, como se diz, né, o exemplo vale mais do que palavras. O que adianta a gente falar, só que a gente está deixando um acesso, uma janela na nossa casa. Uma janela lá fora. Às vezes não é só na nossa casa, às vezes quando você vai para a casa do outro, ou lá fora, não sei. Então nós temos que tomar cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente vê, com o que a gente fala. Com os pontos de acesso que tem entrado na nossa casa, e a gente fala, não tem nada a ver. Isso aí todo mundo vê, a gente não pode ficar alienado. Irmãos, eu prefiro ficar alienada do que desagradar o Senhor. Porque quem desagrada ao Senhor, quem rompe uma lei, quem quebra um princípio é quebrado pelo princípio. O princípio quebra você. O povo de Deus foi levado à ruína. Até hoje, você pode ver a guerra que está acontecendo em Israel. Se eles tivessem aceitado o Messias, não estava desse jeito. Até hoje. Se você pode ser qualquer pessoa, se você não obedece, se você conhece, não obedece à lei de Deus, você é julgado de acordo com aquilo que você conhece. A palavra de Deus diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, quanto mais você conhece e quanto mais você quebra, mais cobrado você vai ser, mais julgado você vai ser. Então não adianta a gente se comparar com o outro. Ah, mas isso aí o outro, Deus não faz isso com o outro. Ah, mas não, Deus julga cada um de forma individual, é igual o DNA. Cada um é julgado de uma forma diferente. Você é julgado de acordo com o que Deus te deu, de acordo com o que você sabe. Nós não podemos se comparar ao outro. A gente tem que olhar para nós. O que Deus confiou na nossa mão. O que Deus confiou para você? O que Deus tem nos confiado? Será que é o ensino da palavra nos nossos filhos? Será que é o exemplo para o nosso marido ou para a nossa esposa? Eu não sei. O que Deus confiou a você? Então nós temos que fazer aquilo que Deus confiou para nós fazermos. Para quê? Para não entrar morte na nossa vida. O que tem entrado de morte na tua vida? Você fala assim, ai, mas eu não sei por que isso está acontecendo. A maioria das vezes é porque há brecha. A maioria das vezes que as coisas acontecem na nossa vida é porque há brecha. Quando é uma coisa ruim, que você sabe que você quebrou algum princípio, então a gente tem que se arrepender e se levantar e fazer de novo, porque Deus está sempre pronto a nos perdoar, amém? Mas não deixa a morte se alojar na sua vida. Não deixa. Sempre, todos os dias, nós temos que nos arrepender. Não tem ninguém aqui, nem lugar nenhum nessa terra que não precise se arrepender todos os dias. Porque nós viemos do pecado. Nós precisamos de nos arrepender. Às vezes a gente pensa coisa que não agrada a Deus. É muitas coisas que nós temos que nos arrepender. Como nação. Nós temos que nos arrepender como igreja. Nós temos que nos arrepender como pessoa. Nós temos que sempre nos arrepender. Então todos os dias nós temos que nos ajoelhar e pedir perdão a Deus. Para que Ele possa trazer à nossa mente aquilo que nós temos que nos arrepender. E aquilo que nós precisamos melhorar. Aleluias. E o segundo erro que Sansão cometeu. Ele não confessou os seus pecados aos seus pais. Ele não purificou, não ouvia conselhos. Então Sansão ali naquela hora que ele deu aquele pote de mel para os seus pais, aquele mel ali, ele não confessou o seu pecado. Irmãos, pecado não confessado, como Davi disse, é morte. Os ossos, se você se sente doente, o pecado ele vai nos adoecendo. Você vê que já é comprovado, quando a pessoa tem um câncer, alguma coisa, você pode ver que a raiz muitas vezes é de uma raiva, de um ódio.
É de algo, às vezes, espiritual, é coisa da alma. Então, irmãos, a gente tem que confessar os nossos pecados. Nós temos que confessar todos os dias os nossos pecados diante de Deus. Não é vergonhoso a gente reconhecer que a gente erra, que a gente precisa mudar. Pelo contrário, isso é uma virtude muito grande quando você reconhece que você é errado, que a gente precisa mudar, sim. Que não tem ninguém que não precisa mudar, que não tem ninguém que não precisa olhar para o Senhor como nosso exemplo. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos confessar os nossos pecados. Peça ao Senhor para que Ele venha trazer à sua memória algo que precisa ser confessado, algo que precisa ser perdoado. Porque às vezes a pessoa tem tanta coisa que precisa que ela não consegue nem ajoelhar para orar. Então, em nome de Jesus, que você venha confessar os seus pecados. Que você não deixe de um dia para o outro, mas confesse todos os dias os seus pecados diante do Senhor. Aleluias. E o terceiro erro que Sansão cometeu, ele se aliançou com uma moça filisteia. A palavra de Deus diz que Sansão desceu. E ele insistiu. Se você ler a história mais para frente, eu não vou ler porque ela é um pouco comprida. Mas se você ver, ele insistiu com os pais dele para descer no meio do povo filisteu e pedir a mão daquela filisteia em casamento. A palavra de Deus diz que eles foram para uma festa. Quando chegou na festa, deu uma confusão danada. Que o fim da história é que os pais da moça e a moça morreram queimados. Quando ele foi lá de novo, a querer, a moça, cobrar a moça dos pais dela, a palavra de Deus diz que os filisteus ficaram com tanta raiva de Sansão que eles colocaram a família dela na casa e colocaram fogo. E os pais dele tinham falado: Sansão, procura aqui no meio de Israel uma pessoa para você. Não, e ele quis descer, ele quis ir lá embaixo, no meio do povo pagão, fazer aliança com pessoas que Deus não queria que ele fizesse. E quantos de nós não consultamos a Deus e fazemos alianças erradas? Às vezes Deus não quer que você faça algo e você faz, isso aqui não tem problema, você vê por vista. E não espera resposta, e não pela fé no Senhor. Aí você vai e faz aliança que não agrada a Deus. Se você for observar a palavra de Deus, tem alianças que é clara. Claramente a Bíblia fala para você não fazer. Um tipo de aliança é para você não ter nenhum contrato com um tipo de ímpio. Já viu aquelas pessoas que querem fazer sociedade com ímpio? A Bíblia é contra. A gente não pode fazer sociedade com ímpio. Isso não precisa nem de oração. Tem alianças que a Bíblia já fala para a gente não fazer. Então, irmãos, nós temos que aprender a consultar a palavra de Deus. Além de consultar, a gente tem que obedecer. Porque muita gente consulta, mas não obedece. Vai com as suas próprias pernas e depois paga a consequência. Então, cuidado com alianças. Cuidado com o tipo de aliança que você faz. Alianças espirituais que você não está vendo. O inimigo é mestre para nos fazer aliança com ele. Às vezes a gente nem vê e fica com a vida toda amarrada. Então, cuidado com o tipo de aliança que você faz. Cuidado para onde você vai, com quem você faz aliança. Consulta a Deus. Se Deus não respondeu, não faz. Mas vamos clamar ao Senhor, que Ele não nos deixa na mão. Amém? Aleluias. E o último erro aqui que nós vamos analisar hoje é que Sansão revelou sua força para Dalila. Ele contou para a pessoa errada. E o que levou à desgraça de Sansão foi a autossuficiência. Ele desprezou a unção. Depois que tudo aconteceu, que ele fez uma aliança com uma mulher e que ela morre, que ele se casa com uma mulher no meio dos filisteus, mas ele não tem relações com ela, por causa de uma confusão que houve lá, você pode ler.
Depois, quando ele volta para poder, né, ficar com a mulher dele, o pai dela já tinha dado ela para outra, porque achou que ele não ia querer mais. E por fim, essa mulher que ele nem teve contato, né, ali no dia do casamento, ela morre. E não bastasse isso acontecer, Sansão desceu de novo e foi se encontrar com outra filisteia chamada Dalila. E Dalila foi a desgraça de Sansão. Porque Sansão, como eu falei, os pontos aqui, ele desprezou a unção. Ele ia em festa, ele bebia vinho, ele tocou no morto. Mas por fim, irmãos, ele revelou onde estava a força dele, que era no cabelo. Mas a verdade, ele desprezou a unção do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que foi derramado na vida dele. E quando você despreza o Espírito, você morre. Então Sansão desprezou o Espírito. Sansão revelou a força dele para uma mulher. Ele já não se importava mais. Como se diz, ele estava cansado já de lutar, né? De se entregar ao pecado. Ele falou assim, vamos me entregar de vez. Ele desprezou a unção. Mas eu creio que Sansão não achava que ele ia perder a sua força. Porque ele pensou assim, eu já bebi vinho, nada me aconteceu. Eu já toquei em morto, também não me aconteceu. Então agora também não vai acontecer nada. Mas ele se enganou. Porque ele revelou a sua força. Ele desprezou a unção de Deus que estava na vida dele. E como todos sabem, os filisteus pegaram Sansão, amarraram Sansão, furaram seus olhos, porque os filisteus eram maus. Furaram seus olhos, eram homens de guerra. Furaram seus olhos, colocou Sansão para moer moinho. E a palavra de Deus diz que eles foram ali igual o gladiador fica, né, num lugar muito grande, para todos poderem vir, que Sansão ia ser a atração do dia. Eu creio que veio gente, não só os filisteus, mas gente rico, gente de tudo quanto é jeito, para ver a atração do dia, né, Sansão. Eles queriam rir, porque eles haviam vencido o inimigo. Eles falaram, olha o que nós vencemos. Nós vencemos o homem mais forte da terra. E a palavra de Deus diz que quando Sansão foi até eles, porque imagina Sansão cego, né, andando de um lado para o outro, os outros empurrando ele, zombando, rindo. Eu creio que no último dia da sua vida é que ele teve uma experiência com Deus. Porque muitas pessoas acham assim, meus pais são crentes, meus pais têm experiência com Deus, então o filho também tem. Está errado. Cada um tem que ter a sua experiência com Deus. Irmãos, filho de crente não é crente, filho de crente também tem que ter experiência com Deus. Se não tiver, eles não são crente. Eu sei que tem unção sobre a vida dos pais, mas se a gente não ensinar, se a gente não orar por eles, e aí? Os pais de Sansão eram crente, mas ele desprezava a unção. Crente que eu digo assim, né? Na época não tinha crente, né? Na época tinha a lei. Mas eles eram leitores da lei, eles eram fiéis à lei. E Sansão não era. Sansão desprezou a unção. Eu creio que Deus precisou de permitir Sansão passar por tudo aquilo para ele ter uma experiência novamente com Deus. Porque no último momento da sua vida, Sansão ali fechou seus olhos e falou, Deus me perdoa. Me dá a última vez, a oportunidade de sentir o teu espírito e eu vou acabar com todo mundo que está aqui nessa noite. A palavra de Deus diz que no último instante o Espírito Santo pousou dele novamente, o cabelo dele começou a crescer. E a palavra de Deus diz que ele pegou em 2 pilastras e empurrou com toda a força e matou mais gente na sua morte do que na sua vida. Então não espere o último momento da sua vida, não espere o momento ruim da sua vida para você ter experiência com Deus, para você estar junto com o Senhor. Porque tem gente que espera uma doença, tem gente que espera ficar velho, tem gente que só vem para a presença de Deus quando alguma coisa está ruim. Não espere esses momentos dolorosos para você ter experiência com Deus. Busque a presença de Deus.
Não despreze a unção. Não basta o outro orar por você, você que tem que ter sua própria experiência. Sansão demorou para aprender. Ele sofreu muito para aprender. Não venha pelo sofrimento. Não aprenda através de chibatada. Não espere que Deus, como se diz o outro, Deus te cutuque para você viver os propósitos deles para a sua vida. Porque tem pessoas que Deus precisa cutucar, abrir os olhos, para ela acordar para o propósito de Deus, senão ela não abre os olhos. Então, em nome de Jesus, que você venha buscar experiências com Deus, que você venha buscar o propósito de Deus para a sua vida. Tem muita unção de Deus para nós. A unção, ela não deve ser desprezada. E quando o Senhor nos chama para orar, quando a gente não ora, nós desprezamos a unção. Quando Deus confiou alguma coisa para você fazer e você não faz, você está desprezando a unção. Quando você não busca a Deus, você está desprezando a unção de Deus. Então, irmãos, não esqueça disso. Nós vamos ser cobrados de acordo com aquilo que foi dado. Quanto mais você recebe de Deus, mais você vai ser cobrado. Então, em nome de Jesus, não despreze a unção. Faça aquilo que Deus confiou para você fazer. Seja pequeno ou grande, mas Deus confiou algo para você. Então, em nome de Jesus, faça, ajude a obra de Deus. Ganhe almas. Fale do amor de Deus. Tenha zelo com as coisas do Senhor. Preocupe com a obra de Deus. Faça aquilo que Deus confiou para você fazer. Sustente a obra de Deus. Seja o que for que Deus te chamou para fazer. Alguma coisa, Deus te chamou para fazer. Porque cada um tem um DNA diferente. Então, cada um, Deus ama de acordo com aquilo que Ele precisa. Então, você, independente do que for que Deus colocou na sua mão, Deus tem algo para a sua vida. Amém? Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Senhor Deus poderoso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor está presente neste lugar. Como é bom, Deus, ouvir a Tua palavra. Deus, não há livros, não há cientistas, não há gênios nenhum que se compara a Ti, porque o Senhor criou a todos. Tudo está no controle do Senhor. Deus, nós somos, ó Deus, como formigas. Pai, o mundo pode acabar de uma hora para outra. Deus, uma bomba pode destruir tudo. Deus, tudo pode acabar. Hoje nós estamos respirando, amanhã a gente não pode estar mais. Deus, por isso nós não queremos, ó Deus, desprezar nenhum dia da Tua presença. Pelo contrário, nós queremos se alistar no Teu exército, estar pronto para ouvir o Teu chamado. Deus, eu te peço também nessa noite, dá experiências espirituais para cada irmão que está aqui nessa noite. Para aqueles que querem, para aqueles que são sedentos de Ti. Oh Deus, que eles possam, Senhor, ser cheios do Teu Espírito Santo. Deus, dê autoridade, dê ousadia, dê intrepidez. Pai, em nome de Jesus, que onde nós tocarmos possa ser abençoado. Deus, que nós venhamos, ó Deus, dar frutos, ó Deus, e frutos que permaneçam. Tira toda a esterilidade da Tua igreja. Deus, tira toda a empatia, Deus. Tira toda a falta de amor. Gera amor em nossos corações pelas almas. Deus, nós não queremos desprezar a unção. Deus, mas nós queremos, ó Deus, amar, ó Deus, os nossos irmãos, amar a Tua obra como o Senhor nos ordenou. É o que eu oro e te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos colocar uma canção. Você que veio preparado para ofertar, para dizimar na casa do Senhor, que você saia com alegria no seu coração, sabendo que quando você oferta, quando você dizima na obra do Senhor, você está dando glórias ao Senhor e você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, amém? Então não deixe o diabo roubar isso do seu coração, não deixe o diabo tirar essa alegria de ofertar e dizimar na casa do Senhor.